pai das minhas filhas também decepcionou elas hoje, falei exatamente isso, não julgar, olhar ele com amor, ele não sabe fazer diferente, por isso ele não melhora. A gente tem um papel importante, né, de dar espaço para os pais também assumirem a sua paternidade. Então, tanto as mães quanto os pais só, né, a gente dá espaço para o pai ou para a mãe dos nossos filhos, para ele assumir o papel dele. Então, a gente não julga, a gente não fala, né, dos problemas na relação entre o pai e a mãe para os filhos. Os filhos precisam assumir o lugar de filhos e ficar no lugar de filhos. E os pais não podem ficar pedindo para os filhos. Porque os filhos não podem ajudar pela ordem da hierarquia. Os filhos, eles conseguem trabalhar ou ajudar no mesmo nível. Os pais estão no nível acima, eles nos deram a vida, lembra? Então, a gente está no nível abaixo, a gente é filho. A gente não tem como resolver nada para eles. Os pais precisam pedir ajudas com amigos, com primos, irmãos, né? Neste nível. Então, os pais pedirem ajuda tanto financeira, tem uma outra pessoa falando assim, quando os pais dependem financeiramente dos filhos. A pergunta que a gente tem que fazer é isso, os pais precisam dos filhos ou os filhos que estão dando para os pais, né? Já vi muitas vezes também isso. Meu pai precisa do dinheiro do joelho. Poxa, mas ele pediu? Ou você dá? Né? Porque a gente tem que também saber esse nosso papel, tá? Minha mãe foi distante na relação com o dinheiro. Bom, vamos lá. Constelação e espiritismo. A constelação, ela não está ligada com nenhuma religião. A constelação é uma... A gente fala, né? O Bert fala que não se diz que a constelação é uma terapia, e eu acredito nisso sim, porque não é algo que eu vou olhar só para cura. Na verdade, a constelação é como se fosse a vida. Quando eu tiro os véus, né? Quando eu descortino tudo o que acontece, eu estou olhando a vida de verdade, ou seja, que está lá no meu inconsciente, não só no meu, mas de todo o meu sistema familiar. Então, é muito maior do que a gente olhar para uma ou outra religião. Por isso que a gente não associa a nenhuma religião. Quando a gente entende que existe um fluxo de energia, quando a gente entende que existe um fluxo de vida por trás disso, isso fica muito maior do que qualquer coisa. Eu costumo dizer que o universo tem tantos mistérios. Eu sou engenheira, né? Acho que eu já comentei em vários vídeos, não sei quantos vocês me seguem, quanto tempo vocês estão aqui. Sou engenheira, eu estudei no ITA, uma instituição super forte de engenharia aqui no Brasil, e eu tive uma carreira de executiva dentro de empresas multinacionais, então eu sempre fui muito exata. Estou contando isso, né, no histórico, para sempre dizer que eu sempre fui muito exata, sempre tive muito contato com executivos e trabalhei muito neste nível, né, de ter as coisas muito corretas, muito exatas. Quando eu descobri a constelação, não só a minha vida transformou, né, mas eu falei assim, gente, esse negócio é muito diferente de tudo que eu já vi. E tem algo além, tem algo atrás, né, tem algo maior do que tudo isso. E é esse olhar que eu continuo conservando quando eu falo sobre a constelação. O universo tem tantos segredos, tantos mistérios, né? E quando eu falo do universo, assim, eu não estou falando de uma maneira genérica, não. Existem tantos estudos de pessoas trabalhando muito sério, né? Tem acelerador de partícula na Suíça, tem, né, em Harvard, tem tantos estudos, né, sobre física quântica, sobre tantas coisas ainda que a gente vai descobrir. A constelação é como se fosse um meio da gente olhar para isso de um jeito diferente. A gente não se conecta só no racional, a gente não fica preso no racional, a gente deixa num outro campo de energia. E esse campo de energia, sei lá, se eu disser que é espiritismo, ou se eu disser que é uma outra religião, eu diminuo ela, né? Então, por isso que eu sempre falo, gente, existem tantas forças no universo que a gente não conhece, e a constelação é uma maneira da gente chegar, né, acessar isso de uma forma muito bonita, com muita clareza, e também, quando a gente faz um trabalho sério, sem julgamento, com amor, a gente percebe, né, como a gente pode se modificar,
Quantas pessoas que eu atendi que se modificaram tanto por fazer uma constelação, né? Modificaram a vida de um jeito. Por quê? Porque a gente acessa essa energia que está por aí. Como eu digo, né? Essa energia que está por aí. Mas sempre foi desvalorizada pela minha avó, só que sempre foi muito próspera. Vive com um pouco salário e até agora dinheiro. Admiro isso nela, mas eu comecei a prosperar e não depender dela agora. Quando a gente olha para isso, né? Ela foi desvalorizada por um, ela foi feita por outro, a gente está sem querer julgando. A gente tem que olhar e guardar, né? A gente tem que olhar e falar, puxa, é assim, foi assim. E como foi, foi o melhor que podia ter sido, né? Então a gente deixa tudo isso, né? E eu vi que depois você falou, eu admiro ela. É esse olhar de admiração, de a gente se colocar menor que tudo isso, né? A gente se colocar no lugar de filho mesmo. Na minha constelação, a prosperidade sempre queria ficar longe de mim. Por quê? Difícil, né, responder uma pergunta específica assim. A gente também pode, mas uma coisa que eu posso falar para você, o Carlos colocou isso, que é interessante, é que a gente pode, na constelação, colocar um representante para você e um representante para prosperidade, né? Como ele falou, a prosperidade quer ficar longe de mim. Então, a gente pode colocar isso. Como a gente pode colocar um representante para nossa mãe? Ou a gente coloca a prosperidade, depois a gente vai ver que ligação ela tem com a nossa mãe, né? Então, a técnica aí da constelação depende muito de como o constelador vai conduzir e, na verdade, como ele vai entrar no campo, como ele vai sentir. Ele sempre vai fazer se colocando menor no campo e tudo. Então, tudo que aparece na constelação, a gente tem que olhar, e isso é dica para todo mundo que vai fazer, que já fez e que vai fazer constelação, que não fez ainda e que vai fazer, é a gente olhar que aquilo é a realidade. Não é que, pode ser isso, quem sabe é isso mesmo. Não, não é. É o que é, né? É o que a gente está vendo ali. Os representantes, ou os bonecos, ou as pessoas, né? Eles estão trazendo a realidade. É que a gente, às vezes, acha que, não é bem assim, tá? Porque a gente vive na superfície, a gente não consegue entender lá o que tem por trás, né? A semana da constelação é para ser constelador ou constelar. A semana da constelação, ela serve como uma introdução para a gente aprofundar mais na constelação. Ela serve, e aí falando um pouco dos alunos do curso, que foram quem continuou depois da semana da constelação, tem tanto pessoas que trabalham com constelação, quanto pessoas, e aí quando eu falo trabalho com constelação, deixa eu até explicar um pouquinho mais. Às vezes são terapeutas holísticos, ou psicólogos, ou coaches. São pessoas que já atendem pessoas e que não usam ainda, não conhecem ainda da técnica da constelação, ou conhecem superficialmente e querem conhecer para aplicar nos seus clientes. Então, ela serve para essas pessoas. Mas também, e sempre, na verdade, sempre vai servir para os dois, porque nós não somos só terapeutas. A gente também somos seres em evolução. E aí ela também serve para pessoas que querem só não, né? Tudo. Se aprofundar em autoconhecimento, em autodesenvolvimento e conhecer mais profundamente as questões e saber fazer os movimentos em si mesmo. Todos os módulos do curso, eles têm aula prática e aula teórica. Tem a teoria e depois tem qual exercício prático eu vou fazer. Como eu falei, tem visualizações, tem meditações, tem eu ensinando a fazer movimentos com os bonecos. Então, tudo isso está dentro do curso, que vem depois da semana. A semana é a introdução, a semana é gratuita, a semana é online. O curso também é online, mas ele tem um valor. Quando a gente entra na semana, você já vai recebendo todas as informações, tá? A Pri, eu recomendo o curso, a Juliana tem uma didática maravilhosa. A Pri é ex-aluna, obrigada, querida. A gente, além das aulas gravadas, também tem aulas ao vivo, uma vez por mês, de dúvidas. Nos últimos meses, eu andei sorteando pessoas para serem consteladas dentro, né, dos participantes, claro, do grupo, do curso. Então, é muito legal se você quer olhar. E aí, como eu digo, é um olhar terapêutico, é realmente um autodesenvolvimento, um autoconhecimento, você pode usar para você e depois você pode aplicar com outras pessoas, né? Se você atende outras pessoas, claro, tá? E quando a pessoa não sente nada na constelação individual, o que fazer? Então, a gente tem técnicas para isso, né? Tem a constelação com âncoras, que faz com que a gente se conecte mais profundamente. A constelação com âncoras eu já ensino na própria semana da constelação na prática.
como você pode fazer para usar as âncoras para definir, para aprender, para, né, se conectar mais no campo. Tem muitos alunos que participaram do curso que falavam isso, assim, poxa, eu já conhecia a constelação, mas eu não sentia segurança, não conseguia usar, e agora, depois do curso, agora eu consigo usar, agora eu tenho, né, tenho mais segurança na técnica. Por quê? Porque são realmente exercícios práticos. Amigos querem que eu constele, tento explicar e tenho dificuldade. Como você faz e sugere? Não sei se eu entendi sua pergunta, Cristina, se você quiser explicar melhor. Eu vou responder um pedaço do que eu entendi. A gente não deve, recomendação, a gente não deve constelar amigos, parentes, né, pessoas muito próximas. Por quê? A gente mistura as coisas, a gente, sem querer, a gente não consegue ficar isento de julgamento, né? Qual que é o papel do constelador? É a gente estar distante de tudo, a gente olhar com amor para toda a situação, sem julgamento, como eu falei aqui, né, na live inteira, mas a gente está distante. Quando a gente está trabalhando com um parente ou com um amigo, a gente não consegue ter essa distância. Por quê? Porque é uma pessoa próxima. Então, a gente, sem querer, acaba julgando, acaba tomando partido de um lado ou do outro. Ou, né, e um outro porém, se você consegue ter essa distância, se você consegue apontar alguma coisa, a pessoa vai falar, ah, mas acho que não é isso, acho que é você que está pensando na constelação. Então, é um pouco mais... É um pouco delicado, assim, é bem delicado, né? Se você vai constelar um amigo e você enxerga alguma coisa e você coloca o dedo na ferida, você pode prejudicar a sua amizade e tudo. Então, não vale a pena misturar, vale a pena você sempre indicar para outra pessoa, indicar para o outro amigo constelador, né? Indicar, é sempre bom. Eu tenho os meus amigos mais próximos, meus parentes, né? Quando a gente começa a conversar sobre constelação, eu falo, vale a pena fazer uma constelação para cá, para lá. Eu sempre tenho uma pessoa que eu indico, porque é assim, né? A gente realmente não pode misturar as coisas. Muito, muito obrigada. Gratidão mesmo, gente. Um beijo grande. Beijo, gente. Tchau, tchau.